Amigos, sempre um grande prazer a gente se reunir para falar um pouco sobre boa música, bater um papo sobre rock and roll com boas dicas e bons sons para você ouvir. E hoje eu peguei aqui pra gente conversar, olha aqui ó, Tom Petty Full Moon Fever, disco fantástico de rock americano de 1989. Um disco que marcou época, um disco que abriu horizontes para várias bandas aí com o som do Tom Petty, som americano do Tom Petty. Tom Petty já vinha com uma carreira bem estabelecida, como a gente sabe, desde meados dos anos 70 com os Heartbreakers. Mas em 89 ele percebeu que deveria fazer o seu primeiro voo solo e fez aqui esse disco espetacular, com participação do próprio Heartbreakers, com exceção do baterista que não toca aqui no disco, mas ele convidou a banda toda, Mike Campbell, Howie Epstein, o tecladista também, para participar aqui das gravações de Full Moon Fever, além de um time de primeiríssima, espetacular, que ele conheceu no mesmo ano quando fez a sua parceria com a Warner, nesse disco aqui, que eu deixei separado até aqui, do Traveling Wilburys, de 1989, que já virou um clássico do rock, o Traveling Wilburys, não tem nem o que falar, né? A super banda, esse super grupo, feito por Bob Dylan, Jeff Lynne, Tom Petty, Roy Orbison e George Harrison. Não tenho o que falar desses caras aqui. E foi nessa ocasião que o Tom Petty começou a trabalhar com o Jeff Lynne e resolveram que era hora do Tom Petty fazer o seu disco solo. Assim como o Neil Young, músicos do Heartbreakers participam do disco, que nem o Neil Young e o Crazy Horse também, né? Tem disco que é só Neil Young, tem disco que é Neil Young e Crazy Horse, mas os músicos acabam participando. E o Tom Petty fez aqui um disco esplêndido. E eu conheci esse disco quando ele lançou em 1989 através da rádio que tinha aqui em Santos, a 95 FM, muito boa. Meus amigos Nicola Tanese e Lani Valiengo faziam aí a seleção das músicas que iam ao ar e colocavam para rolar Free Falling, a música que abre esse disco aqui. Logo que eu escutei esse disco, eu parei com a fitinha para gravar, que assim que tocasse Free Falling de novo, e gastei a fita de tanto escutar essa música maravilhosa. Estava começando a tocar na ocasião, aprendi os acordes da Free Falling, achava muito legal, uma letra muito bacana, muito descontraída, e o time que participa aqui, a gente está falando do time, mesmo time que participa com os Traveling Wilburys, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a formação aqui desse disco, mas o single que abre esse disco aqui, Free Falling, já diz muito do que vinha para frente. Um disco muito gostoso, muito legal, clássico do rock, tá? Depois escuta aí no seu aplicativo. Aliás, tudo do Tom Petty é bacana. Ele fez 3 discos solos e esse foi o primeiro dos seus discos solos, todos muito, muito bons mesmo, espetaculares. Depois o disco continua com I Won't Back Down. Essa música na minha é a que eu mais gosto nesse disco. A guitarra do Mike Campbell está muito inspirada no George Harrison. E é o próprio George Harrison que toca aqui violão nesse disco e faz os backing vocals de I Won't Back Down. Muito bacana, um hit bem radiofônico, muito bem executado, bacana demais, não tem o que falar, é escutar a coisa, tá? Depois continua aqui, Love is a Long Road, um rock muito legal, bem elétrico mesmo, bem pra cima, um som de primeiríssima. A Facing the Crowd é o momento mais romântico aqui do disco, uma música... uma balada lindíssima, muito bem elaborada, com backs vocals bacanas também, é de se escutar, é muito bacana. E o disco lado A fecha com Running Down in a Dream, um rock contagiante aqui, com esse time de músicos espetaculares. Jim Keltner na bateria também, um cara que trabalhou muito aí com o George Harrison, com essa turma aí, pós anos 60, um cara músico de estúdio, conceituadíssimo, Eric Clapton, um monte de gente tocou com o Jim Keltner. Então, nesse disco aqui, o Tom Petty pega muito dessa sua raiz de folk, dessa sua raiz de rock americano, que andava um pouco... Inclusive, isso de certa forma fez com que os Heartbreakers não explodissem do jeito que deveriam explodir nos anos 70, porque o folk já era considerado até um ritmo ultrapassado quando o punk, em meados de anos 70, principalmente nos Estados Unidos, estava em voga, né? Então eu deixei os Ramones ali atrás, não foi coincidência mesmo, que eu estava escutando outro dia. Mas enfim, o Tom Petty se lançou na época do punk não sendo punk.
Então acabou ficando um pouquinho defasado, podemos dizer assim, o som dos Heartbreakers. Mas Running Down the Dream é uma música muito bacana, um rock and roll de primeiríssima, tá? Aí no CD vem aqui um interlúdio, aonde o Tom Petty fala, olha, CD listeners, está na hora de vocês darem um tempinho, que a turma do vinil, a turma do cassete está virando o lado, e agora nós vamos respeitar e dar um tempinho sem nada, e aí começa o que seria o lado 2 do vinil. Eu tive isso aqui em vinil já na ocasião, em uma ocasião que eu precisei me desfazer dos meus discos, ele foi embora e hoje eu tenho ele em CD. É uma pena, que a edição em vinil é muito bonita. O lado 2 abre com nada menos do que Feel a Whole Lot Better dos Byrds. Tom Petty, um fã dos Byrds, da guitarra Rickenbacker, né, do som do Roger McGuinn. Inclusive o Roger McGuinn foi chamado para fazer parte dos Traveling Wilburys, mas ele recusou na ocasião, porque ele estava num lance mais evangélico dele aí, ele falou que não ia se juntar com um bando de bêbados para ficar tocando novamente, enfim, então ele não quis participar dos Traveling Wilburys, mas foi um cara que foi chamado aí, talvez o Tom Petty tenha ido atrás dele mesmo, porque ele é um grande fã dos Byrds. A versão de Feel a Whole Lot Better desse disco aqui é uma versão tão boa quanto a versão dos Byrds. Eu não estou exagerando. É escutar para você tirar a sua prova dos 9 aqui. A música parece, se você fechar os olhos, parece que são os Byrds tocando, mas é Tom Petty e sua turma aqui de músicos espetaculares. Um detalhe desse disco aqui, somente o Bob Dylan é que não participa, os demais Traveling Wilburys, todos eles participam do disco, da gravação, enfim, produção. Principalmente o Jeff Lynne, que tocou bastante instrumentos aqui nesse disco e é o produtor do disco, junto com o Mike Campbell, guitarrista do Heartbreakers, e do próprio Tom Petty. O lado 2 continua aqui, eu vou fazer assim uma breve aqui de músicas que a gente não pode deixar de ouvir aqui, para a gente não alongar muito. A Man with a Heart on His Own eu acho espetacular, uma música que lembra uma batida tipo a do Bo Diddley, sabe, aquela batida Jungle Beat de anos 60, uma coisa muito legal, cheio de referência de música americana aqui, isso aqui é espetacular. Zambizu, a música que fecha o disco, tem os backing vocals do Roy Orbison, que é bem característico mesmo, a voz do Roy Orbison é inconfundível, né? Um ícone dos anos 50, dos anos 60, né? Que voltou, podemos dizer assim, nessa ocasião de 80, meados da década de 80, voltou aí a atividade, podemos dizer assim, e até aos hit singles, na ocasião justamente do Traveling Wilburys e dessa participação dele aqui no disco do Tom Petty, muito, muito bonito. Desculpa, outro que participa também aqui, dos anos 60 também, é o Del Shannon, que participa também em algumas faixas aqui do disco. O autor de Runaway, né, um sucesso espetacular, monstruoso. Del Shannon foi convidado para participar dos Traveling Wilburys também, na ocasião da morte do Roy Orbison, mas a banda acabou se desfazendo e não deram sequência ao projeto. Hoje, infelizmente, a gente sabe que não tem mais o George Harrison também, então não faria mais sentido, e nem o próprio Tom Petty, né, que acabou falecendo em função de uma overdose acidental aí em 2017, um cara que deixou muita saudade, um cara que deixou muita coisa boa pra gente escutar. Disco aqui, o CDzinho, um CD americano, tem uma fotinha aqui atrás muito bacana, muito descontraída do Tom Petty, parece uma praia ali no fundo, ó, tá com seu chapéuzinho. O CD também não tem nada demais aqui, mas enfim, um grafismo bacaninha, bonito, tá? Aqui repete a foto de trás, enfim. No vinil tinha um encarte, né? Um encarte com as letras, e a parte de trás do encarte era essa foto aqui do índio, olha, o Tom Petty aqui como se fosse um índio americano, né? Tem uma estação aqui, uma oca do índio, uma extração que parece uma estação nuclear ali, um negócio de extração de petróleo. Eu sou muito louco, muito americano, muito legal. Um encartezinho aqui, olha que bacana. A carta da lua aqui, né? Full Moon Fever, né? Do Tom Petty, do Baralho Cigano. Uma foto aqui bacana do Tom Petty com a sua Rickenbacker aqui de 2 braços, de 12 e 6 cordas, né? Diga-se de passagem. Ele executava muito bem guitarra de 12. Continua aqui um encartezinho que lembra as cartas arcanas aqui do baralho, uma foto central lindíssima do Tom Petty aqui no seu estúdio com a sua guitarra Fender ali, seu violão, enfim, é uma coisa linda de se ver. Tem mais uma foto aqui do Tom Petty sentado aqui no estúdio com o seu cachorrinho, e a lista de participantes aqui do disco que vai longe, né?
Então olha só, Mike Campbell, Jeff Lynne, Phil Jones, Jim Keltner, Howard Epstein, Roy Orbison, George Harrison, né, que eu já falei aqui, o próprio Jeff Lynne, Del Shannon, ou seja, é maravilhoso, um disco muito legal mesmo, tá? Procura ouvir aí no seu aplicativo Tom Petty, Full Moon Fever. Eu recomendo também que você assista ao documentário do Wildflower que tem no YouTube. Coloca lá o YouTube original, os Tom Petty, que já puxa ali o Wildflower. Documentário sobre o segundo disco do Tom Petty, Wildflower, produzido pelo Rick Rubin. Maravilhoso, discoteca básica, tá? Então, ó, Tom Petty, Full Moon Fever, rock and roll de primeira, meu. Isso aqui é muito bom, tá? Recomendo. Aprende com o Tom Petty, vê o que é o bom rock and roll de primeiríssima, tá? Quer saber mais um pouco sobre rock? Acompanhe a gente aqui nas nossas publicações, nos nossos amigos, nossos comentários e vamos curtir o som, que isso é muito bom, tá bom? Tom Petty, Full Moon Fever de 1989, produzido por ele, pelo Mike Campbell e pelo espetacular Jeff Lynne. Tudo que o Jeff Lynne produz, desde o Electric Light Orchestra, que ele era músico, dono da banda, podemos dizer assim, tudo que ele põe a mão tem a cara dele, é um tipo de Phil Spector, onde a produção do cara tem muito do DNA dele. E ele não deixou isso passar em branco aqui no Full Moon Fever. Clássico. Escuta aí, tá bom? Um grande abraço pra vocês. Até o próximo. Dê o seu like aí. Compartilhe com seus amigos que curtem rock, que curtem vinil, que curtem CD, enfim. Pra gente estar sempre falando sobre som, sobre coisas bacanas aí da vida, tá bom? Um grande abraço a todos. Fica com o Tom Petty.